O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 19 de fevereiro, segundo dia da Quaresma, nós abrimos juntos mais uma página do Evangelho. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja ouvindo isso no momento em que o coração está pesado. Pode ser que ontem, na quarta-feira de cinzas, você tenha ouvido aquelas palavras: convertei-vos e crede no Evangelho, e alguma coisa dentro de você tremeu, não de medo, mas de cansaço. Porque a verdade é que você já tentou tantas vezes, já tentou mudar, já prometeu de novo, já recomeçou do zero. E agora, no começo dessa quaresma, você olha para dentro e sente que não tem mais forças para prometer nada. Eu falo das noites em que você ficou acordado, não por insônia, mas por medo. Medo de não dar conta, medo de falhar mais uma vez, medo de que essa quaresma seja igual às outras, cheia de boas intenções no começo e de culpa no final. Eu falo dos dias em que você carrega um sorriso no rosto, mas por dentro está carregando um peso que ninguém vê. Das vezes em que alguém perguntou tudo bem, e você respondeu tudo, mesmo sabendo que não estava tudo bem. Das vezes em que você tentou rezar e as palavras não saíram, porque o cansaço da alma era maior que qualquer oração decorada. Eu falo de quem está sozinho nesse início de quaresma, sem saber direito o que fazer com essa solidão, de quem olha para o espelho e não reconhece mais quem era, de quem carrega uma ferida que ninguém sabe, porque aprendeu a esconder a dor do jeito que aprendeu a andar sozinho. Eu falo de quem já cansou de recomeçar e tem medo de que dessa vez também não vá dar certo, de quem olha para os outros e pensa: todo mundo parece tão firme na fé, menos eu, de quem ontem recebeu as cinzas na testa e sentiu no fundo do coração que talvez nem merecesse aquele gesto. Se esse é o seu sentimento, se você se reconheceu em pelo menos uma dessas frases, este Evangelho não veio por acaso até você. Ele veio exatamente para esse momento, exatamente para esse cansaço, exatamente para esse medo. O Evangelho de hoje traz palavras de Jesus que à primeira vista podem parecer duras. Ele diz aos discípulos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder ela. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Muita gente ouve isso e pensa que Jesus está pedindo sacrifício impossível, que Ele está exigindo perfeição, que carregar a cruz é apertar os dentes e aguentar firme, sem chorar, sem reclamar, sem fraquejar. Mas não é isso. Repare bem, Jesus não diz: tome uma cruz gigante e finja que não dói. Ele diz: tome sua cruz, sua, a que é sua, a do seu tamanho, a da sua história, a que só você conhece. E mais, Ele diz cada dia, não diz para sempre, não diz resolva tudo agora, diz cada dia, um dia de cada vez. Isso muda tudo, porque quando você diz não aguento mais, Jesus não diz aguenta assim. Quando tudo em você grita eu falhei, Jesus não diz tente mais forte. Quando o medo aperta e você sente que não tem mais chão, Jesus não diz levantem com esse cansaço que ninguém vê, com essa ferida que ainda dói e vem só por hoje, amanhã a gente vê. Esse é o Deus que fala neste Evangelho. Um Deus que não mede o peso da sua cruz para julgar se você é forte o bastante. Um Deus que caminha do seu lado mesmo quando você acha que está caminhando sozinho. Um Deus que conhece cada trevas do seu coração e mesmo assim escolhe ficar. E aqui eu preciso falar sobre algo que talvez ninguém tenha te dito. A imagem que muitos de nós crescemos ouvindo sobre Deus é a de um Deus cobrador. Um Deus que anota tudo, que faz contabilidade de cada erro, de cada queda, de cada promessa não cumprida. Um Deus que olha para você no começo dessa quaresma e diz: de novo, você vai tentar de novo?
Quantas vezes você já prometeu e não cumpriu? Mas o Deus do Evangelho de hoje é completamente diferente. Jesus começa dizendo que o Filho do Homem vai sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar. Você ouviu isso? Ele vai sofrer, ele vai ser rejeitado, ele conhece a dor, ele conhece o que é ser deixado de lado, ele sabe o que é carregar um peso que ninguém entende, e mesmo assim, mesmo depois de tudo isso, ele ressuscita. E é esse Deus que olha para você e diz: eu sei o que é, eu sei o que você sente, eu não estou te olhando de cima, eu estou do seu lado. Quantas vezes você precisou ouvir isso e não ouviu? Quantas vezes você procurou em Deus um abraço e encontrou só cobrança? Quantas vezes você entrou numa igreja carregando o peso do mundo e saiu sentindo que o peso tinha aumentado? Porque alguém falou que você precisava fazer mais, rezar mais, se esforçar mais. Quantas vezes você se afastou da fé, não porque deixou de acreditar, mas porque achou que Deus tinha desistido de você? Quantas pessoas neste exato momento estão ouvindo isso e pensando: isso é sobre mim? Ele não desistiu, ele nunca desiste, ele não faz contabilidade dos seus erros, ele não guarda rancor das suas promessas quebradas, ele não olha para o seu passado e diz: você não merece ficar quando o mundo vai embora, ficar quando a força acaba, ficar quando a fé parece pequena demais, ficar quando até você desiste de si mesmo, ficar quando você não tem mais palavras para rezar, ficar quando o silêncio é tudo que resta, ficar, simplesmente ficar. É isso que ele faz, é isso que ele sempre fez, e é isso que ele está fazendo agora, neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras. A presença de Deus não depende da sua capacidade de senti-la. Ele está aqui, mesmo quando você não sente nada, mesmo quando parece que o céu está em silêncio, mesmo quando a oração parece bater no teto e voltar, Ele está aqui. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se esse evangelho está tocando o seu coração, ativa o sininho deste canal, acompanhe diariamente o evangelho aqui com a gente. E faz mais uma coisa para mim: escreve aqui nos comentários o seu nome e uma intenção de oração para essa quaresma. Pode ser uma palavra só, pode ser algo que só você e Deus sabem o significado. Escreve, porque ninguém deveria atravessar a quaresma sozinho. Escreve, porque cada nome que aparece aqui vira oração. Pode ser coragem, recomeço, cura, paz, perdão, força para continuar. Escreve, Deus lê antes de qualquer pessoa e a gente reza junto como família. Eu quero contar uma história para vocês. Dona Aparecida, 63 anos, aposentada, moradora de Campinas, interior de São Paulo. A Dona Cida, como todo mundo chama ela, perdeu o marido faz 2 anos, casados por 38 anos. Depois que ele se foi, ela me contou que a casa ficou grande demais. Não pelo tamanho, era uma casa simples, de 2 quartos, mas pelo silêncio. Padre, o silêncio é o que mais pesa, ela disse. Não é saudade só, é o café da manhã sem ter para quem falar bom dia. Dona Cida contou que no começo da última quaresma, ela quase não quis participar de nada. Estava cansada. Cansada de ouvir que tinha que ser forte. Cansada de fingir que estava bem. Cansada de sorrir na missa para ninguém ficar preocupado. Ela me disse: padre, eu olhava para aquela cruz de cinzas na minha testa e pensava: essa cruz eu já carrego por dentro todo dia, não preciso de mais nenhuma. Mas um dia, uma vizinha trouxe um rádio velho e deixou ligado numa estação católica enquanto tomavam café juntas. E Dona Cida ouviu uma reflexão sobre o evangelho que dizia assim: Deus não pede que você carregue a cruz sem chorar, Ele pede que você não carregue sozinha. Aquilo mudou alguma coisa dentro dela. Não foi um milagre espetacular, não foi uma visão, não foi uma cura instantânea,
não foi um momento cinematográfico com luz entrando pela janela, foi uma frase que abriu uma porta que estava trancada há meses. Dona Cida começou a ir à missa durante a semana, não por obrigação, mas porque ali ela encontrava gente que também carregava suas cruzes. Encontrava a Dona Maria, que cuidava do marido com Alzheimer. Encontrava seu José, que tinha perdido o emprego aos 58 anos. Encontrava a Fernanda, mãe de 3, que criava os filhos sozinha. Eu descobri que minha cruz não era mais leve do que a dos outros, mas era mais leve quando eu parava de carregar escondida, ela me disse. E aí ela falou uma coisa que eu nunca esqueci: padre, eu não preciso de milagre, eu preciso de presença, alguém que fique, mesmo que seja em silêncio, mesmo que não tenha resposta para a minha dor. Só ficar. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de presença, falou de alguém que fica. E é exatamente isso que Jesus fala neste evangelho. Repare bem numa coisa, ele diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Muita gente lê isso e entende como sacrifício puro, como se Deus estivesse pedindo que a gente abrisse mão de tudo e sofresse calado. Mas repare bem, não diz quem sofrer mais vai ganhar mais, diz quem perder a vida por causa de mim. E perder a vida por causa de Jesus não é se destruir, é soltar, é largar o controle, é parar de tentar salvar tudo sozinho, é admitir que você não dá conta e que tudo bem não dar conta. Sabe aquela mania que a gente tem de querer resolver tudo, de querer ser forte o tempo todo, de não pedir ajuda porque já incomodei demais, de carregar o peso calado porque tem gente passando coisa pior? Jesus está dizendo: larga isso, não porque não importa, mas porque não é assim que funciona. A vida que Ele oferece não é a vida que a gente constrói com esforço desesperado, é a vida que nasce quando a gente para de lutar contra Deus e deixa Ele entrar. E a primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio diz algo que combina perfeitamente com isso. Eu te ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, portanto, a vida. Escolher a vida parece simples, né? Mas para quem está cansado, para quem está ferido, para quem está com medo, escolher a vida é um ato de coragem enorme. É dizer: eu ainda estou aqui, eu ainda quero tentar, mesmo sem forças, mesmo sem garantias. Receber é um gesto simples, não exige preparo, não exige mérito, não exige perfeição. É dizer: entra na minha bagunça, entra no meu medo, entra no meu cansaço, entra mesmo que eu não esteja pronto, mesmo que eu não esteja apresentável, mesmo que eu ache que não mereço. Repare bem, Jesus não diz: quando vocês estiverem prontos, venham. Ele diz: siga-me agora, hoje, do jeito que você está, com o coração que você tem, com a fé do tamanho que ela tiver. E tem outra coisa que Jesus diz que a gente precisa ouvir com cuidado. Ele pergunta: de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? Você percebe a ternura escondida nessa pergunta? Ele não está ameaçando, ele está cuidando. É como se dissesse: para que você está correndo tanto? Para que está se cobrando tanto? Para que está tentando provar tanto? Você está se perdendo no caminho. Para, respira, olha para mim. Quantas vezes a gente se destruiu tentando ser o que não é? Quantas vezes a gente sacrificou a paz interior para agradar alguém que nem percebe o nosso esforço? Quantas vezes a gente ganhou alguma coisa lá fora e perdeu algo precioso aqui dentro? O começo dessa quaresma não vem do seu esforço, vem de Deus. Não nasceu do seu mérito, não nasceu da sua vontade de ser perfeito, nasceu da graça. A graça que sustenta, a graça que não cobra, a graça que simplesmente diz: eu estou aqui e eu não vou embora.
E quando Jesus fala em cada dia, em tomar a cruz cada dia, Ele está nos dando uma das maiores graças que existem, a graça do recomeço diário. Não é uma graça barulhenta, não é aquela graça que aparece nos testemunhos dramáticos, com música de fundo e lágrimas no palco. É a graça silenciosa, a graça que te acordou hoje de manhã, mesmo quando você não queria levantar. A graça que fez você abrir esse vídeo, mesmo sem saber porquê. A graça que segurou sua mão naquele dia em que você achou que não ia aguentar e aguentou. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você quase desistiu, mas não desistiu, tenha sido graça. Talvez aquela ligação inesperada, aquele abraço de alguém que nem sabia o que você estava passando, aquele momento de paz no meio do caos, tudo isso foi graça. Graça sobre graça, não porque você mereceu, mas porque Deus não se cansa de dar. Ele não faz contabilidade, Ele não diz, já te dei demais. Ele dá de novo, dá outra vez, dá quando você nem está pedindo, dá quando você acha que não merece, dá quando o mundo inteiro diz que acabou, porque para Ele nunca acaba. Para Ele sempre tem mais um dia, sempre tem mais uma chance, sempre tem mais uma graça. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Onde você estiver, como você estiver, não importa se você está no ônibus, no trabalho, na cozinha, na cama, não importa se tem barulho ao redor, não importa se você não está num lugar sagrado. Todo lugar onde um coração ferido se abre para Deus é lugar sagrado. Não pense nessa quaresma como um grande projeto. Não pense em 40 dias de sacrifício, de perfeição, de metas espirituais impossíveis. Não pense em tudo que você vai ter que mudar, tudo que vai ter que deixar, tudo que vai ter que fazer diferente. Pense só em hoje, só neste momento, só neste segundo. E faça comigo uma oração curta com as palavras que você tiver. Pode ser assim: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra nas minhas feridas que ninguém vê, entra no meu silêncio, entra nos meus dias difíceis, entra nos meus recomeços que parecem pequenos demais, entra nessa quaresma que eu nem sei se vou conseguir viver direito. Eu não tenho grandes promessas para te fazer, eu só tenho esse coração cansado, esse coração ferido, esse coração que ainda está aqui. E se ele ainda está aqui, talvez seja porque o Senhor não me largou. Se você fez essa oração, mesmo que em silêncio, mesmo que sem sentir nada de especial, isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito, não precisa ser emocionante, precisa ser verdadeiro. E você foi verdadeiro agora. Você que escreveu o seu nome nos comentários, Deus leu. Você que está ouvindo calado, sem escrever nada, talvez no ônibus, talvez no trabalho, talvez na cama antes de dormir, Deus também te vê. Ninguém é invisível para os olhos de Deus. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha, e se hoje as forças são poucas, tudo bem. Deus não mede a sua fé pelo tamanho da sua força, Ele mede pelo tamanho da sua entrega. E entrega não é fazer tudo certo, entrega é dizer, eu não consigo sozinho, e deixar Deus entrar. Essa é a mensagem deste Evangelho no segundo dia da quaresma. Você não precisa carregar a cruz sozinho. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Você só precisa dar um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma cruz de cada dia. E Jesus caminha com você, não atrás, cobrando, não na frente, distante, do lado, bem do lado, no mesmo passo que o seu. Agora eu quero te pedir uma última coisa. Escreve aqui nos comentários o seu nome, uma intenção para essa quaresma. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser só o seu primeiro nome.
Escreve: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, paciência, recomeço, perdão, cura, luz. Qualquer coisa que o seu coração precisar dizer, não precisa explicar, não precisa justificar, só escreve, porque aqui a gente forma uma comunidade, uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Gente do Brasil inteiro, de São Paulo, de Recife, de Manaus, de Porto Alegre, de Salvador, de Goiânia, de Belo Horizonte, de Fortaleza, gente que carrega cruzes diferentes, mas que escolheu não carregar sozinha. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, compartilhe esse vídeo. Às vezes a gente não sabe o que dizer para alguém que está sofrendo, mas pode enviar uma palavra que fala por nós. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã tem mais evangelho, mais palavra, mais presença. E eu vou estar aqui esperando você, do mesmo jeito que hoje, porque essa caminhada da quaresma não se faz num dia só, se faz passo a passo, dia a dia, cruz a cruz, graça sobre graça, recomeço sobre recomeço. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera. Ele sempre esperou, Ele sempre vai esperar, porque esse é o Deus que não desiste, o Deus que fica, o Deus que carrega com você o que você não consegue carregar sozinho, o Deus que olha para a sua cruz e não diz: é pouco nem é demais, diz apenas: vem comigo. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.